Olá! Hoje a gente vai mergulhar num evento que literalmente redefiniu o mundo. Um momento de juízo e, ao mesmo tempo, de salvação, que ecoa até hoje. Vamos juntos analisar Gênesis capítulo 7. Para a gente se situar, nossa análise de hoje está no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e vamos focar no capítulo 7, um capítulo que responde a uma pergunta bem impactante. A imagem é muito forte, não é? O mundo como se conhecia está prestes a ser desfeito. Este capítulo narra o clímax de uma preparação que levou muito tempo, o início do grande dilúvio. Pensem só, a construção da arca levou décadas. A pregação de Noé, pelo que tudo indica, foi ignorada. E agora? O tempo da preparação acabou. Tudo começa com uma instrução divina, bem direta e final para Noé. A paciência de Deus chegou ao limite e a ação está prestes a começar. A ordem é bem clara e pessoal. Mas o que exatamente significava ser justo num mundo tão corrompido? Não se tratava de ser perfeito, mas sim de ter uma fé e uma obediência que se destacavam de todo o resto. A justiça de Noé, a retidão dele, é o motivo que Deus apresenta para a salvação dele e de toda a sua família. A precisão do plano de preservação aqui é algo notável. 7 casais de cada animal puro, um casal dos impuros e 7 casais de cada ave. Essa distinção, que foi estabelecida muito antes da lei de Moisés, já revela um propósito, né? O número maior de animais puros sugere uma provisão para o futuro, tanto para os sacrifícios de adoração que marcariam o recomeço, quanto para a própria alimentação da família de Noé. E é aqui que a promessa se transforma numa sentença. O número 40 na Bíblia muitas vezes simboliza um período de prova ou de julgamento. A contagem regressiva é anunciada e a escala da destruição é revelada. Vai ser total, abrangente, sem escapatória. 7 dias. Apenas uma semana. É o prazo final. Dá para imaginar a tensão dentro daquela arca, ouvindo o mundo continuar sua rotina lá fora como se nada fosse acontecer? É um período de espera silenciosa, aquela calmaria que vem antes da tempestade. A última chance para o mundo observar a obediência de Noé antes que tudo começasse. Bom, a contagem regressiva começou. E agora a ação se desenrola. A ordem foi dada e a resposta é a obediência inabalável de Noé. A família e os animais começam aquele processo metódico de entrar no único refúgio seguro de toda a terra. E esse processo não é nada caótico, pelo contrário. O texto descreve uma entrada bem ordenada, exatamente como Deus havia instruído. Primeiro, Noé e sua família. Depois, os animais. Todos entram. Mas é o quarto e último passo que tem o maior peso simbólico aqui. Essa frase, apesar de curta, é uma das mais poderosas do capítulo. Reparem bem, não foi Noé quem fechou a porta por dentro, foi o próprio Senhor quem a selou por fora. Um ato que ao mesmo tempo era de proteção para os que estavam dentro e de juízo final para o mundo que ficou de fora. Ali, o ponto de não retorno foi alcançado. Então, depois dos 7 dias de espera, confinados na arca selada, o silêncio é quebrado. O evento cataclísmico começa. O tom da narrativa muda de uma obediência silenciosa para um poder avassalador e destruidor. O texto faz questão de nos dar um marco temporal bem preciso. Noé tinha 600 anos, 6 séculos de vida. Isso não é só um detalhe, é um testemunho da perseverança dele. A idade de Noé ancora esse evento monumental na história, destacando a paciência e a jornada de fé que durou tanto tempo. A descrição aqui é de uma catástrofe que vem de 2 lados. Não é só chuva. É o chão se rompendo com águas subterrâneas jorrando para cima, enquanto os céus se desfazem num dilúvio sem precedentes. As águas de baixo e as águas de cima se unem, como que para desfazer a própria ordem da criação. Para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, vejam só essa progressão. No primeiro dia, tudo começa. Durante 40 dias a chuva não para, mas isso é só o começo. As águas continuam subindo, implacáveis, até que no seu pico as montanhas mais altas somem. E o domínio das águas dura muito tempo. A terra fica submersa por 150 dias. Ok, o dilúvio foi desencadeado com toda essa força. E qual a consequência? Aqui a gente vê o resultado inevitável. O capítulo estabelece um contraste absoluto, uma divisão bem clara entre o que acontece fora da arca e o que acontece lá dentro. É uma história de destruição e, ao mesmo tempo, de salvação. Essa dualidade é total. Do lado de fora, caos, submersão, o fim de uma era.
Lá dentro da arca, segurança, a preservação da vida, a semente de um recomeço. A arca se torna um microcosmo de esperança, um berço flutuando sobre um planeta de morte, carregando a promessa de um novo mundo. O veredito é final e bem sombrio. A destruição foi completa. O texto repete, enfatiza essa totalidade do extermínio. Mas no meio de toda essa aniquilação, existe uma única e radical exceção, um único ponto de esperança protegido pela mão divina, os ocupantes da arca. E assim a gente chega ao desfecho do capítulo 7. E é importante notar que ele não termina com o fim da chuva ou com o arco-íris, não. Ele termina no auge da desolação, com a afirmação do domínio total e absoluto das águas sobre todo o planeta. É assim que o capítulo se encerra. Não com uma resolução, mas com essa imagem de um mundo silencioso e submerso. 5 meses de espera. Essa frase deixa a narrativa em suspensão, forçando a gente a contemplar a imensa paciência e a fé que foram necessárias para aqueles dentro da arca. O que será que se passava na mente de quem estava ali, trancado, flutuando sobre o túmulo do mundo? A história, no entanto, não termina aqui no juízo. O juízo foi executado, mas a promessa de preservação ainda está de pé. Como é que a vida vai ressurgir desse mundo aquático? Como a esperança vai brotar de novo? A continuação dessa jornada extraordinária nos aguarda na análise do próximo capítulo.